Suzy Fleury aqui na área para viver com vocês a experiência do Sinal 2026. Que oportunidade, né? Que privilégio. Para isso, vamos agradecer a Deus que nos convoca, aos organizadores que propiciam essa oportunidade e agradecer a cada um de vocês que fizeram a opção de estar com a gente e não em outro lugar do planeta, né? Então, hoje eu trago para vocês um tema que eu tenho paixão, eu amo de paixão, porque é algo que eu vivo desde 1993, quando eu iniciei minha trajetória dentro do Palmeiras, convivendo e trabalhando com atletas tão especiais como Rivaldo, Roberto Carlos, Edmundo e outros atletas que a gente pode verificar assim, ó, vamos pensar um pouquinho. Por que alguns chegam a ser número um do mundo, a fazer uma carreira internacional, a alcançar o grande sonho de participar de uma Copa do Mundo? A gente está nesse momento agora, nesse clima, né? E outros conseguem fazer uma carreira internacional, mas não chegar ao topo, e outros se perdem ao longo do caminho. Então, nós vamos falar um pouco sobre a nova tecnologia para avaliação, desenvolvimento e valorização de atletas, começando com uma reflexão. Você já investiu tempo, você já investiu dinheiro e expectativa em atletas que pareciam ter tudo para dar certo, mas não deu, não conseguiu? Então, é sobre isso que nós vamos refletir um pouco hoje e eu gostaria de começar traçando aqui uma jornada numa linha de tempo, onde, se a gente puder dividir essa linha do tempo em três grandes etapas, né? A gente poderia dizer que a primeira é de formação, não necessariamente de 10 a 20 anos, mas é uma ideia de que pode ser um período de formação, especialmente porque o cérebro está em formação ainda na parte cognitiva nesse período. Profissionalização, né? E o momento de transição. Quais as competências que sustentam o atleta em cada uma dessas etapas? Eu trago aqui três cases, três momentos, em três experiências que eu tive. Não, primeiro eu vou falar sobre formação, a identidade, os erros e as dispensas, os sonhos, são muito típicas dessa etapa, antes de falar dos cases. Depois, a profissionalização. Aí vem a questão da pressão, vem da questão da exposição, dos contratos, das cobranças, até o momento de transição, onde o atleta pode se preparar ou ele pode viver isso sem uma preparação prévia. Queria registrar aqui, de acordo com a FIFPro, mais de um terço dos jogadores profissionais convivem com sintomas de saúde mental. Isso impacta diretamente em três grandes áreas de realização. Primeiro delas, saúde. Segundo, relacionamento. E terceiro, a questão da performance. O medo de lesão impacta 68% dos atletas como um todo, medo de lesionar. E no Brasil, de 14 a 25% dos atletas de base apresentam sintomas elevados. Olha só, é um índice que deve ser levado em consideração. E aí eu trago três cases, né? Primeiro, eu trago um exemplo de um atleta brasileiro que está na Suíça. Ele começou com 10 anos, hoje ele tem 11 anos, faz pouco tempo que ele fez 11 anos. Ele já está dentro de escolinhas, dentro de um clube, já faz parte do Barça Academy, e os pais me procuraram por uma questão de autoconfiança. Começamos a fazer uma avaliação, verificamos, ele entrou no programa e agora ele já está com uma resposta. Eu tenho até alguns depoimentos desse pai, mas eu vou falar sobre a questão do trabalho que foi feito, dos resultados que foram obtidos um pouquinho mais lá na frente. Um outro exemplo é o profissional de 24 anos que estava no Liverpool, já carreira internacional consolidada, mas ele estava vivendo um momento onde estava no banco e trouxe a questão de voltar à titularidade e, basicamente, o que estava impedindo ele de chegar nesse momento de conseguir apresentar e entregar o seu melhor futebol era o controle da ansiedade, da pressão mais interna, da autocobrança. E a transição, onde um atleta de 37 anos, já da seleção, me procurou. Eu estava na seleção nessa época, quando a gente trabalhou no processo de transição desse atleta. E ele procurou fazer um planejamento para se organizar, se estruturar e fazer o processo de uma forma durante 2 anos, mais ou menos, foi porque ele tinha um projeto social para dar continuidade pós-campo.
Então, assim, queria que vocês registrassem ou pudessem perceber que o desafio muda em cada fase da carreira. Então, é a realidade. Mas a necessidade de preparação mental, ela permanece, com características diferentes. Então, os três cases que eu citei, antes dos cases, eu estou querendo falar para vocês já os cases, mas peraí, antes dos cases, eu queria registrar, nós estamos em plena Copa do Mundo. O momento de bater um pênalti, eu diria assim, é o momento mais mentalmente importante, porque a importância da partida em certeza do resultado leva a esse momento de uma demanda, né, mental e emocional diferenciada, diferente do que acontece nos treinos, diferente do que acontece nos clubes, porque é um nível de emoção particular. Então, aproximadamente 35 disputas de pênaltis em fases eliminatórias, e esse dado é que é alto, porque uma Copa do Mundo ela tem um índice de disputa de pênaltis alto, então precisa se preparar para esse momento, mas esse momento ele só representa a parte emocional. O quanto você tem preparo para enfrentar ou para encarar esses momentos de desafios. A Argentina, das 7 disputas, que ela é o recorde, né? Venceu já 6, quer dizer, uma equipe que demonstrou aí no passado um preparo diferenciado e não foi à toa que foi a vencedora do último título, né? A Alemanha e a Croácia também têm um nível de aproveitamento alto e taxas de conversão caem nos jogos normais, quando a gente pensa dos jogos normais, com 79%, para 69% em disputas de pênaltis, quando a gente tem esse índice aí dentro de uma Copa do Mundo. Né? Então, assim, aqui é um momento, no caso estatístico, que mostra a importância de se levar a sério o preparo mental para momentos decisivos, porque o ápice é chegar numa Copa do Mundo. Ah, mas nem todos os atletas vão chegar numa Copa do Mundo. Não importa se eles não vão chegar, eles vão precisar se preparar para chegar, porque outros desafios vão acontecer nas diferentes etapas do processo, né, da jornada. Então, aí eu estou dizendo que, ou destacando, que o mental e emocional, ele entra realmente como um diferencial. Então, vocês parem para pensar, quando um atleta caminha sozinho para bater um pênalti em uma Copa do Mundo, o que está sendo testado? Levando em consideração a importância do momento, a incerteza do resultado, a dobradinha para que aconteça o nível de tensão. A gente chama de cognitivo, né? Vulnerabilidade cognitiva, instabilidade da forma de pensar. Se não foi feito um trabalho em um treino anterior, essa vulnerabilidade ela é automática, ela vai continuar acontecendo em qualquer momento, e em particular, mais quando a importância do evento, do momento, ou da partida, encontrar a incerteza do resultado. Então, além da competência ou das competências técnica, física e tática, também entram em jogo a capacidade de enfrentar desafios. Lembram de um jogo contra o Chile, quando um capitão da seleção brasileira sentou na bola e pediu para o treinador: não quero bater o pênalti. A capacidade de enfrentar desafios nesse momento, com um atleta de carreira internacional, padrão seleção, capitão, referência para o elenco, é uma pessoa super do bem, mas chegou lá sem esse preparo anterior. E isso acabou, de alguma forma, diminuindo a capacidade dele de enfrentamento. Também entra em jogo a capacidade de controlar emoções. É, ficar ansioso, ficar com dúvida, ficar com medo é humano, faz parte. Quem costuma falar muito sobre isso é o Djokovic, né? O atleta de tênis que a gente pode dizer que é uma das pessoas mais bem preparadas mentalmente. Não importa, você fica mais vulnerável, mas o importante, o pulo do gato, é saber voltar para o eixo. Então, estou tão ansioso, como é que eu faço para voltar para o meu foco de atenção? Então, eu tenho que saber reverter essa situação e fazer isso com técnicas, fazer isso de uma forma intencional, fazer isso sabendo como voltar para o próprio eixo. Saber decidir sob pressão, porque decidir quando você tem mais tempo, quando a coisa está mais tranquila, é mais fácil. Mas sob pressão é um extra que se espera, né, do atleta dentro da condição mais de tensão. E também sustentar a performance, inclusive na parte de concentração, entra na concentração, manter a concentração. O que tira da concentração e o que você faz para voltar mais rapidamente? Essa percepção de saída, e para cada modalidade isso tem uma diferença, porque no futebol são 90 minutos, então a gente tem que saber fazer esse movimento acontecer, diferente de
uma competição como hipismo, aquele de salto, né, onde o atleta tem 1 minuto para fazer a prova. Então, ele tem que aprender a entrar na concentração, ficar na concentração, evitar sair, e se ele sair, ele tem que saber voltar muito rapidamente. Então, a gente está vendo que em alguns momentos, e esse momento do pênalti representa muito mais a questão de você estar preparado para esses momentos máximos de tensão dentro da competição e dentro da modalidade do futebol. Então, o que se procura? Eu fiquei imaginando o que se procura nesses momentos? Sustentar a performance nos momentos da jornada. Sustentar a performance, adaptar-se a novos ambientes, porque as mudanças, tanto de categoria de base para profissional, mudanças de ambiente, no caso da parte mesmo de transferência para outros clubes, transferências para outras cidades, transferências para outros países, né? Saber lidar com pressão, preservar valor de mercado, porque preservar valor de mercado é uma condição que vai fazer com que o atleta tenha aí um extra, no caso de ter a evolução garantida. Evitar comportamentos de risco, permanecer emocionalmente estável em momentos críticos, em particular os momentos críticos, e saber como construir carreiras de longo prazo, dentro do período do ciclo que o futebol permite. Né? Então, as competências que influenciam contratação, valorização, longevidade da carreira, mas como é que a gente pode medir isso? Né? Então, essas competências devem influenciar, mas como é que a gente pode medir isso? No futebol, que é bem avaliada, a parte técnica, física e tática. A gente não pode dizer que isso já não é algo do dia a dia, né, principalmente de equipes de alto rendimento, de equipes que são melhor estruturadas. Mas ainda avalia de forma pouco estruturada a questão da maturidade emocional, da segurança emocional, da capacidade de lidar com pressão, da capacidade de sustentar a performance. Então, existe aqui uma lacuna, existe aqui uma brecha de trabalho, né? Então, o custo da não avaliação, quando a performance mental não é considerada, oscilações no rendimento é observável, né? E é um problema. E pode ser um problema de alto impacto. Dificuldade de adaptação. A própria perda de confiança, quando o rendimento não acontece, quando as oscilações elas são nítidas ali dentro do processo, conflitos de relacionamento, decisões impulsivas, abandono precoce da carreira. Então, tudo isso entra na conta da não avaliação e também do não desenvolvimento das habilidades psicológicas necessárias para manter isso acontecendo, ou para manter o nível diferenciado. Então, quanto custa deixar de investir no mental e no emocional? Você já parou para pensar sobre isso? Na sua experiência, na sua atividade? Então, com base nessa lacuna, com base em tudo isso que a gente vê, chega o MAP, que é o Mental Advantage Performance. O que é isso? É um instrumento de avaliação que busca identificar força, onde é que o atleta, mesmo com 10 anos, onde está a força dele? Porque se a queixa é autoconfiança, está com baixa autoconfiança, onde está a força dele que pode ser utilizada para buscar, de alguma forma, compensar a vulnerabilidade? Também a questão do objetivo de riscos que impactam no desenvolvimento e o valor de mercado do atleta. Então, esses são os principais objetivos aí do MAP. O que torna o MAP único é que ele é um radar, ele é quantitativo dos superpoderes mentais, quantitativo, quer dizer, se transforma uma coisa mais intuitiva, né? Uma observação mais genérica em algo muito mais observável e mais específico. A gente utiliza no MAP 4 indicadores estratégicos, faz um rastreamento comparativo ao longo da carreira, então a gente vai vendo como ele começou, como ele está, quais são os objetivos que ele tem, o que ele precisa complementar para dar continuidade, e o relatório prático, ele serve como um documento que vai registrar, como se fosse um check-up, você tem lá os dados, e esse documento, ele traz recomendações para que você possa verificar como trabalhar essas informações que estão chegando. Então, na performance, o futebol avalia a parte técnica, física, tática, e eu incluo aqui também a questão do mercado, porque é um dado importante, principalmente para quem está dentro do investimento do atleta como um todo, né? E o MAP, ele avalia a maturidade mental, ele avalia a segurança emocional, ele, de alguma forma, traz quanto que a pessoa tem condições de tomar decisões mais sob pressão. Isso
gera para nós a ideia de quais são os fatores de risco para ter um ajuste aí no processo, e isso tudo acaba influenciando, de alguma forma, ajudando a aumentar a capacidade de sustentar a performance. Então, na realidade, o MAP ele transforma as percepções mais generalizadas em informações mais objetivas. E aí, eu trago aqui o Martim, que eu falei com vocês aí sobre o case do Martim. Eu tenho autorização do pai do Martim, Daniel, para passar essas informações para vocês. Quando ele chega com a queixa da necessidade de autoconfiança, imagina uma criança de 10 anos, e o melhor dos mundos, eu até escolhi os 3 cases do case da formação, porque se você trabalha na formação, aquilo que foi trabalhado na formação, ele vai ser um extra na profissionalização e no pós-campo, né? No caso, na transição. Então, ele me procura, os pais me procuram, a gente faz o MAP para poder verificar, é um check-up inicial, são 2 sessões. Com os resultados do MAP, a gente faz uma programação, e aí tem um programa que é desenvolvimento com 10 sessões, e dentro desse processo a gente trabalha o que nós costumamos chamar de os 10 superpoderes. Na realidade, são recursos, né, mentais e emocionais que acabam contribuindo diretamente para a sustentação da performance. Então, aqui é um pacotezinho, até a gente brinca sobre o escudo, né, dos 10 superpoderes, e não é à toa que o Martim está segurando o escudo com o emblema do Barça, porque ele faz parte do Barça Academy na Suíça. Ok, qualquer coisa que vocês tenham interesse em conhecer um pouco do que vive o Martim, eu até coloquei aqui o Insta do pai dele, do Daniel, uma coisa muito não é profissional ainda, né? Muito de um pai que acompanha, ou de uma família que acompanha o atleta. Bom, o MAP também trabalha, além dos 10 superpoderes, também trabalha os indicadores, no caso de performance, tá? Aqui a gente transforma a intuição em dado mensurável, porque a gente avalia, por exemplo, qual é a qualidade da estabilidade competitiva desse atleta, né? O quanto ele sustenta o desempenho, principalmente após os erros. Isso em cada uma das fases, tá? A gente analisa. O segurança emocional significa o quanto ele preserva a confiança, confiar no crédito que ele se dá, né, a ele mesmo, mas em particular sob pressão, né, quando a importância da partida encontra a incerteza do resultado. O risco emocional, o quanto identifica vulnerabilidade, o quanto existe aí um risco, né, vulnerabilidade e instabilidade, e que é importante identificar para poder corrigir. Para poder. O corrigir não é bem corrigir, como se fosse. O mental e o emocional fosse uma língua nova que a gente vai aprender. Então, eu vou aprender japonês. Então, a gente faz lá a avaliação, passa por aqueles testes para ver o nível de conhecimento sobre a língua japonesa. Aqui é o MEC. E depois que vê, ele está no nível 1 ou está no nível 2, ele vai entrar nas aulas para poder, a partir daquele nível, ele ir, de alguma forma, desenvolvendo novas habilidades. Como a gente não tem um processo de alfabetização emocional já estruturado, nós utilizamos o MAP só porque a gente vai ter o ponto de partida, mas particularmente, basicamente, quando é na parte de formação, a gente já começa desde o primeiro. Cada sessão é no caso, um superpoder a ser trabalhado durante toda a sessão. E o DP é decisão sob pressão. O quanto o atleta qualifica as decisões dele, ele usa as decisões de um nível de qualidade diferenciado, especialmente nos momentos críticos, nos momentos mais importantes aí da parte de pressão. Basicamente, são os indicadores. Então, o MAP avalia riscos emocionais, potencial de desenvolvimento, necessidade de suporte, capacidade de adaptação e também o perfil comportamental competitivo. A gente faz, inclusive, o perfil de personalidade, não para a formação dos jovens, mas a partir de 17 anos a gente já consegue incluir dentro do MAP
uma avaliação do perfil de personalidade, porque o perfil de personalidade, ele vamos dizer assim, ele é da genética. O que, que o atleta traz da bagagem dele? Que é a força e aonde ele pode fazer ajustes de melhoria. Então, na performance, o MAP ele avalia. São duas sessões. Aqui eu tenho um modelo do relatório que eu passo tanto para os pais como para os gestores, para os empresários, para que essas informações possam ajudar a quem trabalha com o atleta a lapidar ele, ver onde ele está forte e aonde são os pontos de melhoria que podem para ele continuar brilhando. E aí, depois dessa avaliação, que são duas sessões, a gente também tem o MDP, que é a continuidade do processo. Aqui que a gente vai, através de 10 sessões estruturadas, trabalhar cada um dos superpoderes, dando ênfase ao que apareceu aqui no mapa positivo, que um está funcionando, e corrigindo ou desenvolvendo ou lapidando aqueles aspectos que merecem atenção que apareceram, que foram pontos de alerta. Então, basicamente, a gente procura, no processo das 10 sessões, o desenvolvimento, o crescimento pessoal, para não formar Maradona, que um atleta fantástico, mas um homem perdido como um homem, né? Como a gente puder levar isso como um processo de aprendizado importante. O fortalecimento mental e emocional, uma adaptação à mudança. Basicamente, aqui a gente vai falar a respeito daqueles pontos que nós vamos investigar no MAP, né? Que aqui no caso do MVP, a gente vai desenvolver, trabalhar para fortalecer. Então, o MDP é o Mental Development Performance. Cada sessão, são 10 sessões, cada sessão a gente define, então, por exemplo, a primeira, calma, porque a calma é que vai levar o foco de atenção. Se eu não souber como desenvolver um nível de calma adequado, eu não consigo ter o foco de atenção é, esperado para aquele momento que eu vou performar. Então, eu preciso entender o que, que é. Aqui dentro da Calma, a gente vai fazer uma avaliação só em particular sobre essa avaliação, sobre esse recurso mental e emocional. Vamos trabalhar com as técnicas de desenvolvimento e transferir essas técnicas, essas informações para a aplicação. Como que na prática do treinamento, nas competições, eu posso levar esse aprendizado que ele é realizado a cada sessão. Bom, vamos aos benefícios. Basicamente, o centro daquele que é beneficiado é o atleta. Né? Por quê? Com esse aprendizado, ele consegue ter maior estabilidade, mais estabilidade, melhor capacidade de decisão. A decisão é algo que vai fazer com que a forma dele pensar, ele faça escolhas rapidamente. Por exemplo, um atleta que estava bateu pênalti numa decisão de Copa do Mundo. Ele começa a pensar nos erros que ele cometeu nas Copas anteriores. Isso é um caso real, né, que aconteceu com esse capitão no jogo contra o Chile, que sentou na bola e pediu para o treinador não jogar. Ele pensou nos erros que ele cometeu. Quando ele pensou nos erros que ele cometeu, ele, ele teve um erro cognitivo, porque na memória não só está armazenado os erros cometidos. Na memória tem vários acertos. Aliás, às vezes muito mais acertos do que erros. Mas ele foi seletivo, ele pensou nos erros, passou o filme na cabeça dos erros que ele cometeu e concluiu: se eu bater, então eu vou errar. Aí eu não quero bater. Isso não é verdade. Se você bater, você tem mais de 70% de chance de acertar. Né? E você tem muito histórico já de acertos. Né? Então, essa forma de pensar, que é uma forma cognitiva, que a gente chama de um erro disfuncional, um erro cognitivo que não está ajudando e está atrapalhando, desestabiliza. Com isso, a decisão é uma decisão distorcida, porque eu não vou bater, não é a melhor opção naquele momento do jogo para aquele atleta tão preparado, técnica, tática, fisicamente, carreira internacional, referência, capitão, né? E vai exigir o quê? Uma adaptação de como usar os recursos mentais e emocionais, especialmente sob pressão. Então, o grande beneficiado é, no centro dessa história, o atleta. Só que, com o atleta sendo beneficiado, a gente são também, de alguma forma,
com as informações que a gente pode passar, podem tomar decisões mais seguras, porque têm decisões mais objetivas, ou dados mais objetivos para tomar a decisão. Isso diminui o risco que essas decisões acabam trazendo, né? Os empresários, maior previsibilidade, melhor gestão do ativo, advogados que também entram nesse processo, né? Menos surpresas jurídicas, mais proteção de carreira. Nos clubes, plantel mais estável, menor custo com oscilações. E aqui eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando uma metodologia com uma ferramenta voltada a atletas dentro das 3 etapas de formação, profissionalização e transição. Mas essa também é uma metodologia, por exemplo, que é o MTP, que é o Mental Trainer Performance. A gente faz também esse treinamento para treinadores, para que o treinador possa, numa observação mais objetiva, conhecer essas informações e incluir no seu planejamento de desenvolvimento técnico, tático e físico, o desenvolvimento mental e emocional. Né? Então, é algo que eu vejo como benefício para todos, a partir, né, de um investimento, de um cuidado, né, de desenvolvimento mental e emocional do atleta. Então, o que o MAP e o MDP acrescentam ao futebol? Vamos pensar assim, considerando a jornada como um todo nas 3 etapas, desde a formação, profissionalização até a transição. Cada uma dessas etapas, elas trazem um desafio. E aqui eu já estou praticamente dando um resumo do que a gente viu até o momento. Então, está trazendo aí um desafio. Nestes desafios, a gente observando a lacuna, né, no caso da preparação do fortalecimento mental e emocional, a gente traz uma solução que é o MAP e o MDP. Incluindo o MAP e o MDP dentro do processo de desenvolvimento, a gente vai ter um nível de inteligência mental e emocional elevado, aumentado. Com isso, mais previsibilidade, melhor precisão, menor risco e maior valorização, né? Que é o ponto de valorização em todos os envolvidos no processo, onde o centro da valorização está no próprio atleta. Como pessoa, né? Porque é um dos principais objetivos iniciais que a gente tem, como atleta e como membro de equipes, porque, na realidade, ele vai, de alguma forma, com essa evolução, com esse fortalecimento mental e emocional, ele vai expandir para as relações que ele estabelece com as outras pessoas. E é interessante que, com o projeto que a gente fez orientando o Martim, que é um atleta de 11 anos, que está na Suíça e também faz parte do Barça Academy, nessas últimas sessões, a gente está nós fizemos uma rodada das 10 primeiras sessões e o pai, ele solicitou que eu desse continuidade, porque ele tinha visto uma evolução tão grande, ele estava tentando entrar no Barça, Academia e também em outros clubes, que ele deu continuidade. A gente fez uma nova rodada com novos objetivos e ele está agora terminando o segundo ciclo, né? E incrível nível, com 11 anos, o nível de posicionamento para a questão da liderança, para poder assumir a titularidade como capitão. Isso um atleta de 11 anos, mas o nível de desenvolvimento acaba sendo de tomada de consciência. E como o trabalho é muito lúdico, a gente faz muitos exercícios, não é só conversa. Então, um trabalho como se a gente estivesse realmente fazendo um treinamento mental, assim como a gente compara com o treinamento que é feito fisicamente, né? Também melhores decisões, mais produtividade, melhor decisão, menor risco, maior valorização. Principalmente sempre que são os ganhos que a gente tem em relação ao que o MAP e o MNDP acrescenta ao futebol. Então vamos lá. Se a técnica, o físico e a tática são tão treinados já, é alguma coisa que está incorporada aos clubes, né, ao trabalho que é feito, a preparação para as grandes competições, por que a performance mental ainda não recebe a mesma atenção? Ah, como eu gostaria de estar aí para escutar vocês. Mas eu espero que vocês me mandem o que passa na cabeça de vocês quando eu pergunto por que a performance mental ainda não recebe a mesma atenção. Vamos lá.
O talento abre portas. O treinamento técnico, físico e tático prepara. A performance mental e emocional é o diferencial. Então, na realidade, gente, isso aqui não acontece de você ter, porque muitas vezes há uma lacuna, existe a necessidade, existe o desafio de cada etapa, né? Mas não existe um programa estruturado de uma forma mais objetiva, menos psicologia clínica, mais psicologia de performance, né? E é por isso que, desde o começo, quando eu comecei treinando e trabalhando o mental de atletas, já naquela época, procurando uma base conceitual, e olha, não foi em 93 que eu conheci a melhor base conceitual, que é a inteligência emocional, não, foi em 96 que eu fui conhecer. Até lá a gente ia buscando elementos, no caso, boas teorias, né, que são a parte de fundamentação, depois a metodologia, método é uma palavra que se escreve originalmente com duas palavras. Ela era escrita com TH. Então, é meta, que é objetivo, e o H, método, é o caminho para atingir a meta. Então, o método, com a base conceitual, o fundamento da inteligência emocional, a gente tem uma metodologia que é construída a partir dessa boa base conceitual. E aí vem as práticas, que são as técnicas, ligadas ao quê? Ao desenvolvimento dentro de uma metodologia que vai levar àquele objetivo através de um caminho que já foi traçado de uma forma cientificamente comprovada e adaptada ao ambiente do futebol, do esporte, mas particularmente do futebol, que vai realmente ajudar de uma forma objetiva, né? De uma forma observável, inclusive. Então, o talento, ele abre portas, mas o treinamento técnico, físico, tático, prepara. E a performance mental e emocional acaba sendo o diferencial. E aí vem o MAP, né? Que é identificar potenciais, o MDP, desenvolver competências, e a gente atingir um resultado de valorização de atletas e também de carreira. Então, a questão de provocação que eu deixo para vocês nesse momento é o que mudaria na sua tomada de decisão se você pudesse enxergar de forma estruturada riscos e potencialidades que hoje permanecem invisíveis na atuação de cada um. Então, é uma provocação, né? E o próximo passo, né? Caso vocês tenham aí interesse de aprofundar, ter uma conversa estratégica gratuita, sem nenhum compromisso, né? Basta ter agendado para a gente poder ter uma agenda alinhada. Comigo, né, eu tenho aí o meu telefone, com a Vanessa, o telefone dela, geralmente a gente faz essa conversa juntas, né, para que a gente possa entender o momento, a necessidade e orientar para que vocês possam ter o quê? Qual seria, em particular, na necessidade de cada um, a melhor orientação de condução ou de acompanhamento de atletas. Então, eu gostaria de agradecer a esse momento, né? Estou com o coração apertado de não estar aí com vocês nesse clima de Copa do Mundo, nesse clima de final. Agradeço, né, ao sistema em particular, a oportunidade que ele está me dando, a Deus que me convoca e a vocês que me escutam, e que a gente possa, de alguma forma, levar para os atletas o nosso melhor, né? Gambater não é boa sorte, é gambater, faça o seu melhor para que a gente possa ter orgulho, ter alegria, ter um sentimento de gratidão em ver pedras preciosas, né, às vezes ainda brutas, sendo lapidadas dentro de um processo cuidadoso, profissional e brilhando aí para fazer a vida de outras pessoas, dar alegria à vida de outras pessoas e para cada um que está vivendo esse sacrifício, essa dedicação, esse esforço. Então, agradeço, fiquem com Deus. Vou deixar a Vanessa dar continuidade aí. Qualquer coisa, é só dar um alô para mim, tá bom? Um beijo, gente. Fique com Deus. Até mais.